Muito bem. Eu queria hoje agradecer, dar as boas-vindas aqui no nosso curso de segurança multidimensional ao Coronel Dorec. O Coronel Dorec fez a sua formação na Academia da Polícia Militar do Guatupé, que é uma das academias, eu diria, de referência na área de formação em policiamento militar no Brasil, né? Eu tive o prazer de dar aulas, ter uma atividade forte com a Academia Militar do Guatupé, e foi sempre uma experiência muito produtiva, uma academia extremamente bem organizada, com quadro de alta qualidade, né? Também fez licenciatura em língua portuguesa, inglesa, pela PUC do Paraná, fez uma pós-graduação em segurança pública e ética pela FACEAR, curso de aperfeiçoamento de oficiais especializado em planejamento de segurança pública pela Universidade Federal do Paraná e a PMG, especialização em Direito Militar Contemporâneo pela UTP, especialização em Gestão Pública pela UEPG, especialização em Resolução de Conflitos, Práticas Restaurativas pela FAVENE e CBP, né? International Border Interdiction Training pela International Law Enforcement Academy, ILEA em El Salvador, também outra escola super importante no contexto da região das Américas, na formação de ciências policiais e uma importante instituição também de integração, de coordenação entre as forças policiais da região. Atualmente, ele é comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira e secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira do Paraná. A ideia hoje é ouvir o tenente-coronel Dorec sobre a dinâmica dos crimes transfronteiriços, um tema que ele domina, que, né, como estudioso que é, e como, né, comandante, como líder, né, desse importante trabalho na região das fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina. Tenente-coronel Dorec, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Nós que agradecemos aí a oportunidade de participar desse curso, né, desse evento, e poder trazer um pouco da realidade vivenciada aqui na nossa fronteira, tríplice fronteira, né, do estado do Paraná, como o senhor bem falou, com os nossos vizinhos aqui, o Paraguai e a Argentina. Então, para facilitar o entendimento, eu vou disponibilizar aqui a nossa apresentação. Então, graças à liberdade que nos foi dada aí para trabalhar esse tema, né? Nós selecionamos aqui talvez um dos pontos mais importantes para nós, que é dar origem ao consumo, a questão do tráfico de drogas, nesse entendimento dos crimes transfronteiriços, né? Crimes transnacionais. Nos dias de hoje, nós, eu digo, instituições de segurança pública, né, e a gente utiliza muito a nossa fala dessa maneira porque o trabalho que é realizado na fronteira pelas forças de segurança, fiscalização e defesa, se não forem realizados de forma integrada e compartilhada, nós estaríamos perdendo feio aí do crime organizado. Né? Por quê? Né? Porque hoje, ou há algum tempo, né,
esses criminosos que trabalham dentro dessa dinâmica de tráfico de armas, drogas, contrabando, descaminho, eles estão organizados como empresas, né? Chamamos de empresas clandestinas. Por que empresas, né? Porque eles utilizam toda a expertise que uma empresa utiliza numa logística internacional, só que voltada para esse mercado ilícito, né? Utilizando o próprio conceito, né, de empresa, né, uma atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços no mercado. E é o que essas organizações criminosas vêm fazendo hoje nas fronteiras do nosso país, com as suas peculiaridades para cada região e para cada estado, né? Quando a gente fala de fronteira do Brasil, que é continental, né? Muito bem. Mais especificamente, nosso trabalho voltado para a tríplice fronteira, né? Como já foi mencionado, aqui nós estamos indicando aí no mapa a cidade de Foz do Iguaçu, sendo que, na verdade, o estado do Paraná, dentro do conceito de faixa de fronteira, que compreendem 150 quilômetros da linha de fronteira com o país vizinho, nós temos 139 municípios. Então, é um estado dos mais povoados do nosso país, e, da mesma forma, dos nossos países vizinhos, o que acaba, de certa forma, dificultando, né, a fiscalização por parte das forças de segurança. Aqui, nesse mapa, nós ilustramos as entradas regulares, que seriam as aduanas e as alfândegas da Receita Federal no nosso estado, e aqui já no estado vizinho, Mato Grosso do Sul, e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Nesse próximo mapa, nós mostramos alguns portos que são utilizados na região, alguns com um fluxo maior e outros menores, né? Dentro do Lago de Itaipu e do Rio Paraná. E nesse novo slide nós mostramos aqui algumas rotas de voos clandestinos, né? Por que voos clandestinos, né? São voos de itinerários curtos, voos de baixa altitude, e muitos deles que podem estar transportando algum tipo de ilícito para dentro do território brasileiro. Aí voltamos à questão das empresas clandestinas. Então, algumas particularidades que são identificadas aqui pelas agências de inteligência que trabalham na região. Muitas dessas organizações trabalham em famílias. Então, a gente colocou um mapa ilustrativo ali, em determinados municípios, quem coordena determinada quadrilha, vamos colocar assim, são principalmente membros de uma mesma família, com divisões de áreas de atuação. Então, no passado, nós tínhamos, por exemplo, que no município A e B, o fluxo maior era de contrabando de cigarros. No município C e D, era de drogas. Aqui na nossa região, o maior número de apreensões é voltado para maconha. Diferente dos estados aí do Mato Grosso, subindo para a região norte, na fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, nós temos aí uma
apreensões maiores de cocaína. Uma outra questão interessante é a diversidade de produtos. Então, principalmente se algum dos senhores e das senhoras for de algum estado fronteiriço diferente aqui da nossa região, vai poder constatar, né, que realmente a diversidade aqui é muito grande. Então, nós temos aí desde eletrônicos, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, cigarros, drogas, armas, munições e produtos contrafeitos e assim por diante. Enquanto que em outros estados, né, muitas vezes o crime acaba ficando mais restrito, principalmente ao tráfico de drogas. E essa diversificação, então, como foi falado anteriormente na organização das famílias, ela fazia com que cada família ela dominasse um nicho de mercado. E só que nos dias atuais isso vem mudando e a gente vai explicar mais à frente o porquê. Um outro ponto interessante também dentro dessa organização é o compartilhamento de recursos, sejam logísticos, sejam de informações ou sejam de transporte. Então, nós já temos aqui na região várias apreensões em que, numa mesma carga, foi localizado cigarro, agrotóxico, drogas e armas. Então, isso fazendo um paralelo com as empresas de logística internacional, nós observamos assim que existe uma grande organização para realmente aproveitar essa logística quando do transporte de um local para outro. Um outro ponto interessante a se destacar é a questão da exploração das vulnerabilidades locais. Então, um exemplo que nós citamos assim com bastante evidência é a Operação Horus do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, essa operação ela iniciou em meados de abril de 2019 e, diferente de muitas operações, ela é uma operação ininterrupta desde aquela data e ela é uma operação que utiliza-se de todos os recursos e instituições disponíveis na nossa região de fronteira, né? Um trabalho integrado que a gente também vai falar mais à frente. E dentro dessa vulnerabilidade local, o que a gente notou a partir do início da operação é uma mudança de postura. Por que isso? Então, existia aqui uma subcultura de que quem tinha seu sustento a partir do contrabando como um trabalho, vamos dizer assim, normal, como qualquer outra atividade remunerada. E muitas vezes, quando a polícia ou outros órgãos de fiscalização faziam alguma prisão ou alguma apreensão desses materiais, existia até uma sensação de revolta por parte das pessoas, dos familiares das pessoas que eram flagradas e encaminhadas. E por que isso acontecia? Hoje acontece ainda, mas com bem menos frequência e evidência. Primeiro, porque é um serviço fácil, com uma remuneração satisfatória. Ou seja, muitas vezes o jovem que vai trabalhar nessa atividade ilícita, ele abandona seus estudos. E muitas vezes ele não concluiu o ensino médio
e partiu para essa atividade, aonde muitas vezes ele vai ter uma remuneração talvez até superior a outras atividades lícitas, de acordo com o nível de formação que ele possui. Um outro ponto que nós vamos falar mais à frente é a questão das escoltas e dos piratas, né? Porque a partir do momento que existe uma organização desses criminosos e o fluxo de dinheiro é muito grande, eles começaram a ter essa preocupação em ter escoltas, até porque em alguns momentos eles tiveram as suas cargas roubadas de outros criminosos antes da chegada da polícia. E aí também nós vamos falar a respeito desse conceito que nós trabalhamos aqui, de um ambiente bem diversificado do que é encontrado numa situação de normalidade. Então, aqui o exemplo da cooptação de jovens e idade produtiva. Então, só para ilustrar para as senhoras e os senhores, essa foto ela foi retirada de uma manifestação que ocorreu na cidade de Guaíra. A cidade de Guaíra fica na divisa com a cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Elas são interligadas por meio da ponte Ayrton Senna, e fica a cerca de 12 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Então, à esquerda da ponte fica o Paraguai, à direita da ponte fica o Mato Grosso do Sul, né? Para quem está saindo aqui do estado do Paraná. E a população que mora nessa cidade de Guaíra, uma pequena parte, então, muito pequena, né? Poucas pessoas, realizaram a manifestação quando notou-se uma mudança de postura por parte das forças de segurança, né, como a gente estava comentando da Operação Horus, com essas operações, com essa operação ininterrupta, né, porque o hábito na região era uma operação de uma semana, 15 dias, e aí os criminosos eles esperavam esse período para voltar com a mesma intensidade, né, no seu fluxo criminoso. E a partir do momento que eles notaram que a operação ela era ininterrupta, começaram as manifestações, né, por poucas pessoas, alegando que eles não estavam podendo trabalhar. Então, dentro daquela ideia que nós mencionamos, né, da subcultura. E hoje, a gente já vê uma mudança de postura por parte de algumas dessas pessoas, né, que é claro que elas eram acompanhadas, né, pelo serviço de inteligência, e em que muitas delas, hoje, elas ingressaram numa atividade remunerada lícita, um trabalho registrado, né, com todas as garantias aí que são possíveis. Então, é um resultado que a própria operação traz para a população local. Como a gente mencionou, um serviço de fácil remuneração. Então, antes da operação, né, nós víamos situações como essa, em que pessoas envolvidas com o contrabando, com o tráfico, só para ilustrar, né, fazendo uma festa de aniversário e ostentando em redes sociais, né, a atividade ilícita que eles desenvolviam. As escoltas e piratas, como nós mencionamos, né? Então, jovens que aí a preocupação a mais, né, armados, passaram a fazer a segurança, vamos dizer assim, dessas cargas ilícitas
no deslocamento, principalmente aqui na nossa região, eu vou mostrar mais à frente, mas fluvial, né, pelo Lago de Itaipu e Rio Paraná. E muitas vezes esses mesmos jovens que faziam as escoltas faziam o trabalho de pirata, né? A partir do momento que uma pessoa um criminoso não quisesse contratar os serviços de escolta dessa pessoa, mais à frente ela poderia ter os seus comparsas aí para arrebatar essa carga. Como nós falamos, a questão da evolução do ambiente, quando nós iniciamos a operação, nós trabalhávamos dentro desse conceito que vem desde da Guerra Fria, né? Que era um ambiente VICA ou VUCA, né? Quando essa sigla é tratada em inglês, né? Que nada mais é do que o acrônimo das iniciais de cada uma dessas palavras à esquerda, onde nós temos ali um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, que nós poderíamos traduzir na foto do lado direito, né? Onde foge totalmente de uma normalidade enfrentada aí pela polícia no combate à criminalidade. E a partir de 2018, nós passamos a revisar esse conceito do VICA, utilizando o estudo do professor Jamais Cássio, da Universidade da Califórnia, aonde, a partir de toda a complexidade e o avanço da internet, das tecnologias e ainda da pandemia, esse conceito passou a ser utilizado o BANI, que seria, né, a tradução frágil, ansiedade, não linearidade e incompreensível. Ou seja, quando nós falamos de uma empresa, as empresas de hoje, elas precisam ter uma dinâmica muito grande para fazer frente a um cenário global imprevisível. Muitas vezes, planejamentos extremamente elaborados não vão conseguir ser executados frente ao cenário que nós enfrentamos. E fazendo um paralelo a isso para a atividade de segurança pública, é o que hoje nós fazemos dentro desse conceito, né, que veio com a Operação Horus, que faz parte do programa Vigia. E esse conceito, ele traz toda essa questão da autonomia que as nossas equipes têm de trabalhar, da dinâmica de se rever o planejamento de forma instantânea para fazer frente ao crime organizado. Então, da mesma forma que o ambiente evoluiu, o crime organizado evoluiu, e é claro que a polícia também tem que evoluir e ficar um passo à frente. Aqui são 2 vídeos que eu vou deixar para passar no final, só para a gente não interromper a fala, né? Aqui também eu trouxe algumas ilustrações a respeito do modus operandi, da forma de agir das quadrilhas que tentam ingressar com ilícitos ou, né, exportar ilícitos do nosso país. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alguns pacotes onde a droga estava oculta. Aqui alguns feixes de madeira com compartimentos, vamos dizer assim, espaçados para compactar a droga. Hoje, grande parte dessas drogas, elas acabam sendo identificadas e apreendidas, atividades da Receita Federal, da Polícia Federal, dos Correios,
né? E no caso aqui, em portos também, né? Aqui também, bem interessante, né? Uma carga de alimentos, de bananas, onde havia droga escondida. Telhas, né? Seja de barro, seja de zinco, antigamente até de amianto. No meio dessas cargas haviam também compartimentos falsos. Aqui em rodas de veículos, e não precisam ser rodas novas, né? Recentemente nós tivemos uma apreensão de drogas no interior de rodas de um caminhão de carga. Lingotes de alumínio, também ocos, com a droga homiziada lá escondida. Caldeiras e peças industriais, então até mesmo peças de grande porte. Aqui mais uns exemplos: postes de cimento, peças de gesso, também ocas. Motores e peças de veículos automotores, né? Fazendo um parênteses aqui na questão dos motores, nós tivemos situações aqui de apreensões de drogas, embaixo, melhor dizendo, no meio, né, da carroceria de caminhões, dentro do painel de veículos, estofamento, né, das mais variadas formas. Aqui também bem inusitado, né? No interior do caule de flores, de plantas, em pacotes de sabão em pó e outros produtos do gênero, em cestas. Então, na figura da direita, ali no polegar da foto, dá para verificar que essa cesta estava recheada de drogas. No interior de rolos e fios, bolsas, sacos de grãos e outros produtos, né? Cereais, cilindros e tanques, muitas vezes tanques de combustível falso em veículos, ou um tanque sobressalente, tambores e galões, caixas e pallets, muitas vezes no meio das embalagens ou no interior de uma peça de madeira mais espessa, por exemplo, dessa caixa ou de um pallet. E aí, avançando um pouco mais no assunto, a gente vai falar a respeito dessa não linearidade dos produtos que são encontrados aqui e apreendidos. Então, como nós mencionamos, nos dias de hoje, nós não temos mais uma atividade específica para apreensão de droga, ou para apreensão de armas, ou para apreensão de contrabando. Porque muitas vezes uma quadrilha ela está fazendo esse trabalho para outras quadrilhas, né, de transporte, de logística, e aí nos deparamos com cargas diversas. Então, hoje, essa não linearidade, ela compreende o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, o tráfico de entorpecentes, a evasão de divisas, e ainda os contrafeitos, né? E aí a gente gosta de fazer um parênteses nessa questão dos contrafeitos, né? Que muitas vezes as pessoas não recebem a informação completa, né? E talvez hoje, como mostra ali naquela figura dos agrotóxicos, né? Nós gostamos de utilizar a expressão de que o agrotóxico ele é vamos dizer assim, ele é a droga invisível.
porque muitas vezes esse agrotóxico ele possui níveis de toxicidade além dos permitidos pelos órgãos de vigilância sanitária, órgãos de saúde, demais órgãos de fiscalização brasileiros. Não possui nenhum tipo de autorização para comercialização dentro do país. E, de forma ilícita, quando ingressa e é utilizado, o resultado vai estar nas mesas de cada cidadão. Então, muitas vezes, sendo envenenado, né, sem saber. Então, por isso que nós falamos que é uma droga invisível, né? E que possui um valor expressivo no mercado. Então, é um produto também que nos últimos anos vem aumentando em muito a quantidade apreendida na região. Aqui também nós fizemos uma ilustração de como que funcionam algumas dinâmicas na região para o tráfico e o contrabando. Então, na primeira figura do lado esquerdo acima, nós temos ali carretas e veículos menores desembarcando mercadorias em barracões. Embaixo nós temos o armazenamento dessas cargas para que sejam transportadas no momento oportuno. Aí mais à direita, embaixo, nós temos as embarcações atracadas, prontas para o transporte. E na última figura, né, nós temos ali algumas cargas prontas para travessia, né? Nesse caso específico, foi do Paraguai para o Brasil, né? Muitas dessas fotos, inclusive, os senhores e as senhoras encontram aí em fontes abertas, né, na internet. Aqui também para ilustrar, né, que o Brasil ele faz a fronteira com os 3 maiores produtores de coca, que é a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Então, até por isso que no início nós comentamos, né, que as apreensões aqui de cocaína em relação à maconha são bem inferiores, em face de onde vem a produção dessas drogas. Ainda dentro da ideia da internalização, nós temos as rodovias. Então, aqui para ilustrar a ponte da amizade. Então, a internalização ela vai ocorrer ou por pontes ou por fronteira seca, né? Nós temos várias, numa dimensão menor aqui no nosso estado, mas nós temos fronteira seca, né? Com a Argentina. No caso de fronteira seca com o Paraguai, somente é o estado do Mato Grosso do Sul. E existem outros modais aí também, como é o caso dos atracadores clandestinos no Lago de Itaipu e no Rio Paraná. Do lado direito, podemos observar ali que aqueles pontos são mais de 300 portos clandestinos, aonde por várias ocasiões foram feitas apreensões de produtos diversos, né? Drogas, armas, contrabando. E as ilustrações ali também são para mostrar que quando a gente fala de um atracador, ou também comumente chamado de porto clandestino, não precisa ser nada muito elaborado. Então, muitas vezes, uma picada aberta no mato, né, uma estrada rural que dê acesso ao lago é o suficiente ali para esse desembarque de produtos ilícitos. Normalmente as travessias elas são feitas nos trechos mais estreitos do
do rio, claro, para diminuir a exposição. São utilizadas lanchas leves e rápidas. E, em muitas ocasiões, os pilotos dessas embarcações fizeram uso de entorpecente antes de realizar esse trajeto. Então, e na maioria das vezes, isso é feito à noite ou de madrugada. Então, só potencializando o risco de acidentes com essas embarcações, né? E aumentando também o risco de confronto com as forças de segurança locais. Aqui um outro modal, como nós mostramos num dos primeiros slides, das rotas de curta distância utilizadas por pequenas aeronaves. Aqui nós colocamos fotos para ilustrar 2 acidentes aéreos que ocorreram, um em 2017 e outro em 2019, aqui no estado do Paraná, em que as aeronaves estavam carregadas com drogas. E do lado direito, nós temos ali a identificação de uma aeronave no momento em que ela estava levantando voo em direção ao nosso estado aqui, ao território brasileiro, né? Com entorpecente também. Uma outra questão interessante é o que nós chamamos de rede de olheiros, ou de informações. Então, esse mapa ele mostra um distrito aqui na região, que seria equivalente a um bairro, né, de um município, próximo ao lago e à fronteira. Essas âncoras elas mostram os portos clandestinos dessa pequena área, e ali os desenhos dos olheiros, né, que são pessoas normalmente jovens contratados para monitorar a movimentação na região, principalmente no que diz respeito às forças de segurança. Então, alguns desses pontos são pontos elevados, aonde as pessoas conseguem visualizar a longas distâncias a movimentação e dificultar uma aproximação por parte da polícia para realizar uma abordagem ou uma apreensão, uma prisão. E como a gente falou anteriormente, na cooptação de jovens, né, muitas vezes o jovem ele opta por esse tipo de atividade, né, até porque, como foi falado, uma remuneração fácil, satisfatória, e um risco mínimo, visto que ele não está trabalhando diretamente, mas sim, né, servindo de informante para essa organização, ou organizações. E como que é feito o combate? Então, o combate a esses ilícitos na região é feito por meio de operações aquáticas, com embarcações de vários tipos, né? Embarcações leves, embarcações mais potentes, operações com cães. Mais da metade das nossas apreensões são feitas por equipes caninas. Ontem, inclusive, os senhores já tiveram uma fala do Tenente Baker, né, aqui do nosso canil, a respeito disso. Operações terrestres, então, intensificando estradas rurais e os centros que existem nesses municípios, principalmente os mais próximos da fronteira. Operações aéreas, então, praticamente todas as forças que operam na região possuem suporte aéreo de apoio, seja Polícia Militar, Polícia Civil,
Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, praticamente todos apoiam constantemente com operações aéreas também, entre outras. E aqui na foto central, uma ilustração do que é uma rotina nossa, né? Que são as operações integradas. Então, talvez o estado do Paraná ele seja um dos estados que tem mais avançada essa ideia, né, de trabalho conjunto e integrado, né? E grande parte disso, como a gente já mencionou, faz parte dessa iniciativa do Ministério da Justiça dentro da Operação Horus. E aqui algumas ilustrações das apreensões realizadas de maneira integrada, né, para a gente fechar essa parte da apresentação e mostrar alguns vídeos aí para as senhoras e os senhores. Nesse primeiro vídeo, foi um acompanhamento tático de um veículo carregado com quase 600 quilos de maconha, né, para mostrar a dificuldade que é acompanhar um veículo desse, baixa luminosidade, estrada rural. Essa é um acompanhamento tático de um caminhão e muitas vezes os motoristas desses caminhões, quando visualizam que vão ser abordados, eles colocam as carretas numa estrada rural, no meio de uma plantação, e eles pulam para fora do caminhão e o caminhão ele acaba seguindo até parar ou atolar em algum local. Então, um risco extremamente grande, tanto para ele que pulou, como para alguma pessoa que esteja à frente. Aqui foi uma imagem flagrada por um drone. Coronel, Pois não? perdão te interromper, mas eu acho que nós não estamos conseguindo ver o vídeo. Não sei se os outros colegas têm visibilidade. Então, então, deixa eu interromper aqui. Eu vou sair do compartilhamento e vou entrar novamente. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Estão visualizando agora? A tela preta? Positivo, positivo. Então eu vou iniciar o vídeo novamente. Agora estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá. Então, como eu falei, esse primeiro vídeo é do veículo que empreendeu fuga em meio a uma plantação e abandonou a carga de drogas. Esse segundo vídeo agora ele está travando um pouquinho, acho que é por causa do compartilhamento. Como eu mencionei, né, é comum os motoristas, quando eles estão na iminência de serem abordados, eles abandonarem, pularem para o banco do passageiro e saltarem para fora do caminhão. E o caminhão ele seguir um trecho de estrada ainda desgovernado. Então, um risco extremamente grande para a população local. Como eu mencionei, esse aqui, que acho que foi o ponto nós paramos, é uma imagem captada por um drone, onde toda a logística, né? Então, os caminhões vindo à beira do lago,
carregando as embarcações, várias embarcações do lado esquerdo. Se os senhores e as senhoras puderem observar, tem um rapaz que está correndo em direção a um caminhão mais ao fundo, e ele retorna com um fuzil para tentar abater o drone. Mas aí nós imaginamos que alguém falou para ele não fazer isso, né? E aí o pessoal começou de forma, vamos dizer assim, bem descarada, com a atividade ilícita deles ali, fazendo o carregamento dos barcos para tentar passar com o contrabando. Ou drogas, né? Essa é uma imagem de um vante, aonde nós visualizamos aí o fuzil dentro da embarcação. Então, como nós falamos, muitas vezes, dependendo da carga, ela é escoltada por uma parte dos criminosos. É que o vídeo, ele está, agora eu não sei porque ele está travando, deve ser o compartilhamento, mas essa imagem, ela foi registrada aí no final do ano passado, na virada de ano. O pessoal também fazendo translado dessa carga. E essa última imagem que a gente vai mostrar foi uma... Pena que está travando, a gente ia mostrar o áudio também. Mas eu acredito que tem até no YouTube essa imagem, é uma imagem de 2015, onde uma equipe nossa estava fazendo... estava rebocando embarcações apreendidas, carregadas de contrabando no lago, e juntamente com uma equipe da Marinha. Então, a tripulação dessa embarcação era metade da Marinha e metade nossa, e foi surpreendida por disparos de fuzil contra a equipe, na tentativa de que a equipe abandonasse a carga no lago, né, para não ser alvejado, né? Coisa que não aconteceu. A equipe ela permaneceu rebocando a carga e revidou aí a essa ameaça, né? Então, essa é uma das imagens, e a outra que eu vou compartilhar agora, também essa é bem rápida. Só um minutinho. Essa imagem é uma imagem de um óculos de visão noturna, né, mostrando a velocidade com que as lanchas atravessam o lago, né? Então, existem lanchas aí que chegam a 130 km por hora à noite.
Muito bem. Então, a respeito da nossa apresentação, seria isso? Não sei se teria alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai abrir para as perguntas. A gente teve algumas perguntas no chat e eu queria também encorajar os alunos, se, né, quiserem abrir a câmera e abrir o áudio e fazer as perguntas. Mas nesse meio tempo a gente começa com as que estavam no chat. Um segundo. O Edson Pick, ele perguntou quais são os principais ramos de atividades dessas empresas de fachada. Então, na verdade, assim, essas empresas, né, a gente coloca empresas, né, do lado brasileiro, elas não possuem uma empresa de fachada, né? Talvez até eu tenha não tenha me expressado bem, mas o que ocorre? São famílias que praticam uma atividade ilícita, contratando de forma sem formalidade, vamos dizer assim, né? Contratando pessoas para promover toda a logística, desde o transporte do contrabando, da droga, da origem, né, até o seu destino, e podem existir, né, como a gente acompanha alguns casos aqui, alguns empresários, pessoas às vezes até de destaque na sociedade local, né, envolvidas, mas não que a operação que ele desenvolve de forma ilícita tenha alguma relação com aquela empresa que essa pessoa realmente detém. Então, muitas vezes são coisas distintas, né? É diferente de outros tipos de crime, né? Que existem por aí, mas aqui especificamente muitas vezes não tem correlação. Perfeito, obrigada. Nada. A próxima pergunta bom, se alguém tiver alguma pergunta para seguir em relação a esse assunto. Não? Tá bom. A próxima pergunta é do Gustavo Ivancic. Desculpa se eu não sei pronunciar o seu sobrenome da maneira correta, Gustavo. Ele falou que... Espera aí, que ele mandou uma em cima e subiu uma coisa. Ele falou que sempre se fala da cooperação entre os 3 países, né, na Tríplice Fronteira, para ver uma integração maior e um intercâmbio maior de informação, né, para combater o contrabando e tudo. E aí ele perguntou se de fato existe algum programa ou alguma operação de integração concreto para realmente vigiar e controlar as fronteiras dessa região. Certo. Dentro dessa questão da integração entre os países, né, desse trabalho, vamos dizer assim, combinado, aqui na nossa região existe o comando tripartite. O que é o comando tripartite? Então, existem representantes das forças de segurança federais, atualmente federais, dos 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina, que realizam reuniões mensais. Nesse período de pandemia, as reuniões elas eram por vídeo, em que são discutidas algumas pautas que podem ser levadas a esferas superiores. De 2019 para cá, com o programa Vigia, ele é vamos dizer assim, em 2016 encerrou-se o ENAFRON, né, que era outro programa do Ministério da Justiça, voltado para as fronteiras. E até 2019, até início de 2019, não havia outro programa que o substituísse. Por que eu falo do ENAFRON? Porque o ENAFRON, por exemplo, dentro dessa iniciativa do governo federal e dos governos dos estados de fronteira, ele deu criação para o nosso batalhão.
E aí teve uma lacuna entre 2016 e 2019, início de 2019, e aí surgiu o programa Vigia, onde a gente teve a oportunidade de participar da criação do programa no Ministério da Justiça. E esse programa ele tem vários eixos estratégicos, e um deles é o eixo da integração e da cooperação internacional também. Mas a cooperação internacional ela depende de outros fatores, como a participação por exemplo, do Ministério de Relações Exteriores e os equivalentes, né, dos nossos vizinhos aqui. Entrariam também outros órgãos, como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que faz a gerência do PEPIF, né, do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, das Forças Armadas, e quando eu estou falando de um desses órgãos, eu estou falando também dos equivalentes, né, dos nossos países fronteiriços aqui. Então, várias dessas políticas, dessas estratégias, elas requerem outros atores na sua participação. Hoje, dentro do programa Vigia específico, que é o que a gente vem trabalhando aqui, principalmente com o foco das forças estaduais e as federais trabalhando integradas, existe, por exemplo, na cidade de Foz do Iguaçu, o primeiro Centro Integrado de Operações de Fronteira. Então, esse Centro Integrado, hoje, tem a participação da maioria das instituições de segurança pública, defesa e fiscalização, no caso da Receita, e ele tem espaço para receber, né, os profissionais dessas áreas do Paraguai, da Argentina e de outros países, inclusive, né? Então, vamos supor que o Uruguai tenha interesse de participar, né? Existe ampla possibilidade, né? E para que serve esse centro integrado? Então, vamos supor que nós tivéssemos hoje um policial argentino lá dentro. Esse policial ele viria com todos os sistemas de consulta, as ferramentas utilizadas pelo seu país, e ele seria o interlocutor, né, no caso das demandas que o Brasil tivesse com a Argentina voltado para a segurança pública de fronteira. E a recíproca é verdadeira. Então, qualquer demanda que aquele país tivesse para com o Brasil, ou algum brasileiro que estivesse lá no seu território, teria essa possibilidade de integração. Mas ainda, né, respondendo a pergunta, de forma efetiva, não existe. O que existem são essas práticas, né, como é o exemplo da própria Senad, né? Na Senad nós temos, vou dizer o que eu conheço aqui, né? Nós temos representantes, por exemplo, da Polícia Federal atuando juntamente com a Senad paraguaia, né? Então, um trabalho integrado. Agora, de uma forma efetiva, envolvendo várias forças, aí ainda requer uma política, vamos dizer assim, mais consistente. Entendi, perfeito. Eu acho que o Alexandre Magno tinha algum comentário para fazer. Eu não sei se era isso que a sua mão levantada era, Alexandre. A gente não está te escutando, não sei se você está falando. Bom, pelo menos eu não estou te escutando. Não. Tá bom. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é sobre isso também, e depois você pode fazer seu comentário. O Oscar ele fez também uma pergunta sobre o comando tripartito, que ele chamou, né, tripartite em espanhol. Uhum. Ele perguntou como o senhor, né, observa o trabalho desse comando e se você acha que ele pode ser melhorado. Eu vejo assim que o comando tripartite ele tem uma iniciativa muito interessante,
mas o que eu vejo como uma forma de aperfeiçoamento, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, na nossa região, uma presença muito forte das forças estaduais. E nós não temos, por exemplo, um representante dentro do comando tripartite. E, da mesma forma, a Argentina e o Paraguai. Então, os representantes no comando tripartite são somente o equivalente, vamos colocar assim, à nossa Polícia Federal. Então, talvez uma abertura maior desse espaço para os órgãos estaduais que têm presença na fronteira seria interessante. Nós temos uma outra figura aqui na região que se chama o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira. O GGIF ou GGIFRON, que a maioria, se não todos, eu acredito que todos hoje, os estados de fronteira brasileiros possuem, ou como gabinete ou como Câmara Técnica. Nesse colegiado participam todos os órgãos previstos na Constituição brasileira de segurança pública, federal, estadual e municipais, e ainda órgãos de defesa, Exército, Marinha, Aeronáutica, Receita Federal, e como convidados ainda nós temos Ministério Público, Poder Judiciário, representantes do nosso legislativo estadual, local, aonde é debatido de forma ampla as questões de fronteira voltadas para políticas de segurança pública. Então, por esse motivo, né, que no início da resposta eu coloquei essa questão da participação estadual, porque no caso, vou falar do nosso caso aqui, que é a Polícia Militar, ela possui uma capilaridade gigantesca, né? E isso é um reflexo em todo o país, né? Vamos dizer assim, a força que possui uma capilaridade em todos, praticamente, os municípios do país. E isso facilita muito esse diálogo com todas as forças que trabalham no caso da região de fronteira. Não sei se respondi a pergunta. Sim. Alexandre, se você quiser tentar falar agora, testar seu microfone. Agora está aberto? Tá Perfeito, funcionando? sim. Boa noite, comandante. Boa noite. Uma pergunta. Primeiro, uma colocação e depois uma pergunta, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar ao senhor se existe efetivamente uma integração entre as agências de inteligência da tripartite. Se realmente isso ocorre, porque isso é uma das coisas mais difíceis hoje para a área de inteligência, fazer isso se tornar uma realidade, entendeu? Eu não sei se aí onde o senhor trabalha isso efetivamente acontece. Certo. O que acontece? Bom, primeiro, assim, o nosso contato com o comando tripartite ele é muito superficial. Então, por que superficial? Porque normalmente nós o fazemos por meio do nosso representante, que hoje acredito que sempre foi, né? É o delegado da Polícia Federal, titular da Delegacia de Foz do Iguaçu. Então, hoje, quando nós temos alguma demanda para o comando tripartite, nós fazemos por meio dele. As informações que nós temos é que existe um diálogo eficiente, porém, algo que assim é muito prejudicial é que existe uma substituição de representantes
muito frequente. Então, não se consegue uma continuidade, muitas vezes, né? Porque, principalmente, como se mencionou, a questão do trabalho de inteligência, né? Se trabalha muito com o vínculo de confiança. Então, até o momento para se estabelecer essa confiança, acaba se ocorrendo a substituição aqui ou dos nossos países vizinhos aqui, né? Então, isso é uma dificuldade que eu já ouvi, né, dos representantes, mas assim, o nosso contato ele é muito superficial. O que a gente vem notando é que talvez num futuro, esperamos próximo aí, é que realmente o CIOF ele funcione como essa ferramenta. Então, hoje nós não temos os representantes dos países, mas eles já possuem o link, né? E o centro integrado, ele é do Ministério da Justiça. Então, né, ele não é da força A ou B. E lá já existe essa integração. Então, notou-se num determinado momento que, vamos supor, eu tenho acesso a uma determinada ferramenta lá de investigação, de análise, mas é muito difícil, e talvez seja inviável, que outra instituição ela forneça o acesso, né, das suas ferramentas, né, para alguém que é estranho àquela instituição, né? Então, a ideia do CIOF foi essa. Então, vamos trazer então um representante, ele vai ter essa liderança situacional ali do seu conhecimento, das suas ferramentas, e ele vai avaliar o que pode ou não pode ser compartilhado, né? Então, eu vejo assim, no comando tripartite deve existir algo similar, mas a gente não tem essa profundidade de conhecimento, né, para repassar. Mas o que a gente conhece, né, hoje, que vem acontecendo, é esse trabalho do CIOF e também o trabalho que as unidades da região acabam criando esse vínculo, vamos dizer assim, de reconhecimento, me fugiu a palavra aqui, mas de confiança, né? Então, hoje nós trabalhamos em várias bases aqui, integrados com a Polícia Federal, né, com outras agências da própria Polícia Militar que estão aqui na nossa região, a Polícia Civil, em algumas bases com a Força Nacional, o Exército Brasileiro, né? Recentemente nós tivemos uma operação aqui desenvolvida pela Marinha, região Sul e Sudeste, a Ágata Sul-Sudeste. Então, as equipes da Marinha, uma das equipes da Marinha ficou baseada numa instalação nossa, né, trabalhando integrado. Então, assim, a gente nota que na região aqui é algo assim que amadureceu e nos últimos anos muito rápido, né? E o resultado a gente está colhendo a cada dia. Agora, a outra pergunta eu vou puxar um pouquinho para aquilo que eu tenho desenvolvido no nosso trabalho de apresentação final. O senhor apresentou alguns vídeos aí, a utilização de drone, e o outro foi a utilização de uma aeronave remotamente pilotada, que provavelmente seja de asa fixa, porque eu vi que a FL que ela estava voando era bem mais alta. Uhum. Esse equipamento, eles são, como a gente já é sabido, foi um serviço que a FAB prestou junto ao Batalhão de Fronteira, ou o Batalhão de Fronteira tem o pessoal especializado e equipamento para fazer esse tipo de monitoramento e reconhecimento? Certo. Nessa imagem do VANT específica, era uma aeronave remotamente tripulada da Polícia Federal. É o Falcão, então.
Acho que fazem uns 2 anos atrás ela Parou foi repassada para a FAB, né? Ela ficava baseada próximo à Foz do Iguaçu, ali em São Miguel do Iguaçu. Isso. No nosso batalhão, nós trabalhamos apenas com os drones. Com drones. Existe um programa muito interessante que a Receita Federal vem desenvolvendo aqui, que é a Muralha Digital. E esse projeto da Muralha Digital, ele é patrocinado aqui pela Itaipu Binacional, né? E a ideia é ser implantado no próximo ano, aonde vai se utilizar, não é minha área essa parte de drone, então eu vou ficar meio restrito para não falar besteira. Tá mas o pessoal vai trabalhar com os drones e são aqueles drones, o pessoal chama, agora não lembro se é de torre, não sei se a terminologia é essa, que ele fica fixo no ar. Ele fica cabeado, alimentado por um cabo e fica voando o tempo todo para fazer o monitoramento. Exatamente, e ele tem uma abrangência enorme, né? Então, a ideia agora é trabalhar com esse tipo de equipamento também. Mas hoje, assim, interessante dentro desse trabalho integrado, essa semana mesmo, nós recebemos, por exemplo, imagens de aeronaves do Paraguai, de algumas movimentações suspeitas que poderiam estar vindo para o lado brasileiro. E nós já tivemos alguns casos aqui de apreensões que foram fruto de informação que nós recebemos do Paraguai. Então, mas dentro da sua pergunta, o que a gente nota? Isso é muito ainda pessoal, não institucional, né? Que seria o ideal, né? Para evitar até aquela questão de que quando substitui uma pessoa por outra, né, se tem a continuidade no trabalho. Correto. Muito obrigado pela resposta, comandante. Uma boa noite para o senhor e ad sumos. Obrigado. Tamo junto. Legal. A próxima pergunta que a gente tem aqui do Eurico é sobre os olheiros, né? Que o senhor disse que são principalmente jovens, recrutados. Ele queria saber se existe alguma forma de reprimir esses olheiros, talvez alguma forma de criminalizar essa atividade, se seria algum tipo de organização criminosa. Muito boa pergunta. Existe um trabalho por parte, uma solicitação, né, por parte já das forças de segurança, realmente com a possibilidade de criminalização nessa questão dos olheiros. O que hoje nós temos como parâmetro é trabalhar, assim, quando nós não conseguimos fazer o flagrante, nós trabalhamos em cima da ideia de desmontar a logística dos criminosos. Então, por exemplo, nós abordamos um determinado olheiro, fazemos a identificação dele, vamos supor que ele está com uma motocicleta ou um outro veículo automotor. Nós fazemos toda a checagem desse veículo e fazemos o registro. Então, posteriormente, se esse veículo ele passar, por exemplo, uma câmera de leitura OCR, nós saberemos entender a dinâmica que aquela pessoa vem fazendo. Um outro exemplo é que, muitas vezes, esses criminosos eles estão com rádios, o handtalk, né, utilizando como se fosse rádio amador. E, para isso, ele necessita ter uma homologação para a utilização. Então, aí, nesse caso, nós fazemos a apreensão desse material e o encaminhamento dele, né, para registro na delegacia, por essa prática, né, ilegal de comunicação sem ter autorização dos órgãos competentes brasileiros.
Então, são formas que nós vamos registrando essa pessoa, né? Então, futuramente, você vai abordar essa pessoa, ela já possui 2, 3 passagens por aquele tipo de situação. Mas ainda requer essa criminalização aí que não existe para, por exemplo, essa prática que é, inclusive, difícil até de você conseguir configurar, né? Perfeito, obrigada. A próxima questão que a gente tem é sobre se há informações suficientes, né, a respeito de quantidades consideráveis de cocaína sendo transportada, né, para o Brasil do Paraguai, nessa fronteira. E a gente também teve uma colocação nesse mesmo sentido a respeito de que dados da UNODOC, né, mostram que está tendo bastante apreensão, né, de cocaína no Paraná, especialmente no porto de Paranaguá, e que o destino dessa cocaína é principalmente, né, a Europa e a África. E aí, se essa informação for verdadeira, né, se realmente existir essas quantidades consideráveis de cocaína nessa fronteira com esse destino, a pergunta do aluno é se o senhor entende quais são os fatores que seriam determinantes, né, para a escolha dessa fronteira específica, né, como uma nova rota de cocaína andina, já que ela é bem mais longa do que é usualmente utilizada pelas organizações criminosas internacionais que usavam o Pacífico ou a própria Colômbia e Venezuela, né, para escoar essas drogas pelo Oceano Atlântico. Correto. Então, nós temos aqui, como eu comentei durante a apresentação, as nossas apreensões de cocaína elas são muito menores em relação ao número de apreensão de maconha. Por alguns fatores, né? Um deles é assim, as plantações de maconha elas são muito próximas das margens da fronteira, vamos dizer assim, e das margens do Rio Paraná. Então, porém, né, pode ser verificado que as apreensões da própria maconha elas são muito maiores no estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Fronteira terrestre. Então, por mais que o lago, o rio, ele seja uma dificuldade para as forças de segurança, mas também são uma dificuldade para os criminosos. Em contrapartida, a cocaína, grande parte dela, ela é fabricada nos países que ele mencionou, né, entre eles a Bolívia. E claro que já existem registros de plantações no norte do Paraguai. Então, um exemplo que a gente poderia mencionar é que a cocaína são aquelas 2 ocorrências, né, que nós tivemos de pequenas aeronaves que caíram, uma delas na região norte do estado e a outra já próximo a Curitiba, né? E em que as cargas eram de cocaína. Então, esse é um detalhe interessante. E o outro é que a cocaína, até pelo custo que ela tem, vamos dizer assim, o final em relação à maconha, é muito maior e a forma de transporte acaba sendo muito mais difícil de ser detectado. Então, vocês viram ali casos em que a pessoa escondeu cocaína dentro do caule de flores. Então, a detecção é muito mais difícil. É claro que se nós estivermos trabalhando com o nosso parceiro lá, o cão, fica muito mais fácil de detectar. Agora, o policial, por si só, sem a tecnologia, sem a informação ou sem o cão, dificilmente ele vai conseguir fazer uma apreensão de drogas. O que a gente vem acompanhando, como ele mencionou do porto de Paranaguá, nós já visualizamos também, descendo ao sul, o porto de Itajaí e subindo o porto de Santos, né? Então, muitas dessas apreensões de drogas são realizadas dentro dos portos
e principalmente em containers. Recentemente, ocorreram algumas apreensões aqui no estado, em que essas quadrilhas estavam sendo monitoradas e foram registrados por meio de vídeo a participação de alguns motoristas dos caminhões que transportavam cargas lícitas, e claro que no meio estavam ocultas drogas e às vezes armas, é muito comum isso, né? Principalmente quando a gente fala de cocaína, e também a participação de alguns funcionários dentro dos portos. Então, por quê? Porque, como eu mencionei, como a cocaína ela é um produto muito mais rentoso e muito mais caro, né, a logística também ela é muito mais elaborada. Tá? Então, nós não acompanhamos diretamente essas atividades, no caso que a gente falou, portuárias e aeroportuárias, né? Porque a nossa missão aqui na região é trabalhar principalmente como força estadual, né? Dentro da área terrestre e fluvial da fronteira. Perfeito. Eu acho que... Bom, a próxima pergunta o senhor já tocou um pouco, né, quando você estava respondendo essa. A Regiane perguntou se a extensão territorial das fronteiras é um dos maiores desafios para a atuação das Forças Armadas. Com certeza, né? Nós pensarmos aí, algumas vezes fazem paralelo da fronteira do Brasil e a fronteira do Brasil, né? Com todos os países vizinhos aí, e a fronteira dos Estados Unidos, né? Que seria com o México e o Canadá. Só que, claro, tem até algumas peculiaridades aí que são similares às nossas, né? Até recentemente eu conversando com o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos, eles estavam mencionando a respeito do contrabando de cigarros na fronteira com o Canadá. E que uma das formas de prevenção e repressão que eles utilizam é o policiamento fluvial, aquático, que é o mesmo que nós utilizamos aqui, e também é um dos nossos maiores problemas aqui, o contrabando do cigarro. Então, vendo as dimensões do nosso país, né, realmente é muito difícil, né? Nós temos aqui, como eu mencionei, o Paraná é um dos estados que tem maior densidade populacional na fronteira, né? Muitas cidades, pequenas cidades, inclusive, grandes cidades. E aí, a gente imaginar isso para as Forças Armadas, aí, principalmente na região centro-oeste e norte, né? Com estados gigantescos, a maioria deles pouco habitados, florestas, né? Então, é uma dificuldade imensa, né? Nós só vemos que uma forma de suplantar isso daí, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Que é por meio de tecnologia. Né? Então, se não utilizar radares, né? Principalmente de baixa altitude, né? Como eu estava mencionando daqueles aviões, se não forem radares de baixa altitude, não vão captar essas aeronaves, né? Não vão captar os hidroaviões da região norte, né? Que utilizam os rios lá como aeroportos praticamente, né? As aeronaves remotamente tripuladas, pilotadas, né? Pilotadas, e porque aí sim elas servem de suporte para o elemento humano que aí vai realizar as prisões e os encaminhamentos. Perfeito, obrigada. Bom, agora a gente tem uma pergunta do Adriano. Ele perguntou se é possível identificar uma estrutura de carreira do crime nas unidades familiares que estão participando, né, com do atravessamento dessas mercadorias. E como que essas operações familiares participando essas pessoas e essas operações com
grandes como o PCC e outras organizações criminosas. Certo. Existem na região, e aí eu falo dos dois lados da fronteira, né, a presença dessas organizações criminosas, como o exemplo do PCC. Ambos os países estão tentando, né, combater diuturnamente isso. Existem, né, como a gente mencionou, essas famílias, entre aspas, né, que fazem a prática desses crimes, e com certeza existe essa correlação, né? Alguns anos atrás se tinha muita dificuldade, por exemplo, para fazer uma correlação das quadrilhas de contrabando de cigarro com as de tráfico de drogas, né? E hoje, como a gente mencionou também, já existe uma logística voltada não seria uma unificação, mas sim a um trabalho, né, conjunto, né, para atender a ambos os interesses aí. Então, existe um monitoramento dessas quadrilhas, né? E agora, a partir do momento, né, dentro da pergunta, em que você tem que tentar a correlação de uma organização com a outra, isso é um trabalho muito mais aprofundado, mas já existe, né? E já está no radar aí das instituições que atuam aqui, e constantemente estão acontecendo, né, as ações aí para enfraquecer esses grupos, né, que vêm atuando. Perfeito. Agora, eu não sei quem levantou, se o Eurico levantou a mão antes do Alexandre. Eu vou dar a fala Eurico e Alexandre, e depois você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Então, Eurico, por favor. Boa noite, Tenente Coronel Denemark. Boa noite. A minha pergunta é sobre esse assunto mesmo, sobre as facções, né? A gente sabe pelas mídias ali, né? A presença que comento mais é sobre o PCC, né? A presença maior aqui na região é o PCC. Mas a minha pergunta é essa: por ser uma área, né, de muitas rotas do tráfico, né? E agora aumentando, inclusive, essa de cocaína, né? Já se prevê ou já se vê a presença de outras facções disputando esse espaço? Eu digo assim, de repente há uma previsão, uma perspectiva de piorar essa disputa aí, uma briga por facções aqui na fronteira? No momento não, né? No momento, o que a gente visualizou até o momento? Quando, em especial ali, o PCC ele começou a sua movimentação no Paraguai, houve um trabalho muito interessante por parte dos dois países, né, para reprimir isso, né? Inclusive, eles estavam com atuação até nos presídios, né, e paraguaios, no caso, como já acontecia no Brasil. E essa repressão, ela, vamos dizer assim, ela arrefeceu os ânimos aí, e assim a gente não visualizou, posterior a isso, a presença de outras facções, né? Então, por exemplo, o Comando Vermelho, a notícia que a gente tem deles é que eles estão lá para o lado do Peru, lá Serra do Divisor, lá com o Acre, e não estão se movimentando muito, né? A família do Norte fica na deles lá na região Norte, né? Então, não tivemos ainda essa notícia. Porém, né? Porém, já existem aí informações de que pode chegar um momento que realmente todos comecem a pensar como empresa, e aí preocupa, porque daí
não é mais questão de briga por território, e sim uma divisão de interesses. E aí é preocupante, né, para todas as forças aí. Ok, muito obrigado pela resposta aí, Coronel. Nada. Alexandre? Desculpe, Edwin. Comandante, deixa eu fazer mais uma pergunta ao senhor aqui, para eu poder continuar escrevendo aquilo que eu estou escrevendo, tá? Em relação aos agentes que trabalham com o senhor hoje na área de fronteira, existe agentes que são qualificados em fazer monitoramento da rede mundial de computadores, principalmente no que eu digo nas camadas mais profundas, onde hoje muitos crimes acontecem. Que eu falo crimes acontecem entre aspas, onde eles são negociados, né? E a forma de pagamento são formas de pagamentos que não são rastreáveis. Então, quer dizer, é uma coisa que é feita, mas não existe, né? E depois é só fazer a entrega. Então, vamos dizer, o que o senhor, o trabalho do senhor hoje é muito em cima da entrega do produto, né? Mas quem comprou, como foi feita essa compra, pode ter ocorrido, que eu digo aí nas camadas mais profundas da rede mundial de computadores, né? Hoje existe agente dentro do seu batalhão ou dos circunvizinhos aí, como o pessoal do NEPOM, seja lá o que for, que são qualificados para fazer esse tipo de monitoramento e escaneamento? Então, no nosso batalhão, não. Agora, realmente existe já, dentro, principalmente da Polícia Federal, né, esse trabalho, e até citar um exemplo aí que tá bem em evidência nos últimos anos aí, que é a questão das criptomoedas, né? Então, que é extremamente difícil o rastreamento, né? E é algo assim que preocupa praticamente a todos, né? Porque enquanto era aquele traficante, aquele contrabandista que comprava uma propriedade em outro país, em outro estado, para fazer lavagem de dinheiro, né? É uma coisa. Aí coloca no nome da mãe, no nome do filho e tal. Agora, a partir do momento que está se investindo, por exemplo, numa questão de criptomoedas, então, como você bem mencionou, né, é algo bem mais profundo de ser trabalhado, né? E aí realmente precisa do pessoal extremamente especializado nessas áreas, né? E aí acaba também fugindo das nossas atribuições legais aqui, né, como polícia estadual, né? E acaba ficando realmente a cargo aí da Polícia Federal ou da própria Receita Federal, né? Esse trabalho. Muito obrigado, comandante. Nada que isso. Bom, agora o Thiago levantou a mãozinha dele, então, Thiago, pode falar. Bom, eu queria completar, se é que dá para completar a pergunta do Alexandre, ao invés de pensar na Deep Web, né, como muitas vezes se diz, se há um monitoramento constante também de open sources, né, dessas fontes abertas, principalmente de redes sociais, por parte das agências policiais, seja da Polícia Militar ou mesmo das agências de inteligência que cooperam aí na região. A gente sabe que também há muita venda de produtos ilícitos em marketplaces dessas redes sociais. Então, se isso é algo que também faz parte do trabalho dos senhores, ou se não, se fica a cargo de algum organismo específico. Faz sim, com certeza. Sim, sim, sin duda, bastante interessante. Assim, talvez seja um dos nortes que a gente acaba seguindo, né, para iniciar um trabalho aí, né, de identificação de pessoas, de quadrilhas, né,
que atuam na região. Então, esse é um caminho muito utilizado, né? Tanto aqui pelo BPFROM, como as demais batalhões da Polícia Militar, Polícia Civil, as agências de inteligência como um todo, né? Utilizam muito aqui na região. Tiago, perfeito. Eu só desci um pouquinho mais a camada, né, porque eu já tinha o conhecimento de que os trabalhos geralmente na Surface, ele acontece geralmente pelos batalhões, entendeu? Porque como eu tenho tratado no meu trabalho das camadas mais profundas, por isso é que eu não mencionei para o comandante aí a Surface, porque a gente já tem conhecimento que as polícias federal, civil, eles já fazem o tipo de trabalho aí dentro das fontes abertas. Correto. Obrigado, Alexandre. Para a gente da academia, a gente usa muito pouco ainda. Está começando a chegar isso na academia, então eu perguntei de curiosidade mesmo, até para aprender mais um pouquinho. Quem sabe eu aplico no meu doutorado, né? É bem interessante. Legal. A próxima pergunta da Regiane, ela diz que é uma curiosidade. Ela gostaria de saber qual é o destino que é dado a esse material ilícito que é apreendido. Bom, se a gente está falando a respeito de drogas e armas, quando constatado como crime transfronteiriço, o encaminhamento é Polícia Federal. Quando contrabando e descaminho, aí é um universo, né? Cigarros, eletrônicos, bebidas, estimulante sexual, o que vocês imaginarem, né, de contrabando, a destinação é a Receita Federal. Então, nós temos uma delegacia em Foz do Iguaçu, né, uma alfândega na Ponte da Amizade, fronteira com o Paraguai, e existem outros depósitos da Receita Federal na região, aonde nós fazemos esses encaminhamentos. Depois, esse material ele é todo catalogado, registrado, a Receita Federal ela dá a destinação adequada. Então, pode ser, dependendo do material, destruição. Dependendo do material, ele pode ser doado para instituições de caridade, né, as quais elas podem, por exemplo, fazer aqueles bazares, né, para arrecadação de recursos lá para atividades filantrópicas e coisas do gênero, né? Então, mas basicamente é isso, né? Drogas e armas configurado como um crime transnacional, transfronteiriço, Polícia Federal. Contrabando, Receita Federal. Perfeito, obrigada. E a gente tem agora também uma pergunta do Tiago, de novo. Bom, ele queria saber se o senhor tem alguma indicação sobre aonde buscar dados sobre apreensões e o consumo de drogas ilícitas, seja, enfim, qual ela for na região. E se as instituições policiais e militares, né, especialmente os departamentos de inteligência, utilizam ou produzem relatórios que, né, são de fonte aberta para a gente poder indicar para os alunos. Certo. Hoje, eu acredito que o caminho mais atualizado, vamos dizer assim, para esse tipo de informação, e até com base nessa parceria que a USP fez com o Ministério da Justiça, talvez o caminho mais prático seria com o próprio Ministério da Justiça, né? Porque dentro desse
desse conceito que a gente comentou do programa Vigia da Operação Horus, existe uma ferramenta que é utilizada que se chama o sistema Cortex, né? E o sistema Cortex ele faz o registro das apreensões, prisões, todos os resultados das forças de segurança que compõem essa operação. Hoje estão participando praticamente todos os estados de fronteira, alguns estados que não têm fronteira, mas são estratégicos, que são divisas de estado, e também alguns já estados de costa marítima, né, que também está dentro do conceito aí do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, né? Então, fronteiras, divisas e costa marítima. Então, tudo que é apreendido, o sistema ele registra. Então, seria um caminho bem interessante para conseguir esses dados estatísticos aí bem atualizados. Perfeito, obrigada. Queria saber se alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação. Não? Ok. Então, Coronel, se o senhor quiser dizer algumas palavras para a gente poder encerrar, fica à vontade. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa palestra, né, em nome da Polícia Militar do Paraná, né, a qual o Batalhão de Polícia e Fronteira faz parte, né, e também, da mesma forma, colocar à disposição de todos, né, o que nós pudermos auxiliar aí nos futuros trabalhos. Nós sabemos que fazem parte desse grupo vários profissionais de segurança pública ou, se não, estudiosos da área, né? Então, da mesma forma, a gente se coloca à disposição para no que a gente puder ajudar no futuro. Adriano, Thiago, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Nós só queríamos relembrar, então, os alunos, uma mensagem que o Adriano já passou no início, mas aí alguns alunos ainda estavam entrando, de que amanhã vocês têm até as 23h59, né, horário de Brasília, para encaminharem seus trabalhos iniciais, a versão inicial do trabalho de vocês lá na plataforma. Tá? Qualquer dúvida, podem nos enviar mensagens, e-mail, falar diretamente com os seus monitores, que nós podemos ajudá-los. E aí, quanto a isso também, vocês receberam, né, ontem, assim como seus monitores, um documento de exemplo que vocês podem seguir, que é uma espécie de guia para essa entrega do dia 8, considerando as duas entregas principais, que são obrigatórias para amanhã, que é a indicação das suas alternativas, de 3 a 5, e a breve apresentação do caso. Dito isso, eu só queria registrar a presença também do José Aranha, ele é um dos nossos coordenadores também, pesquisador aqui da escola. Obrigado, Aranha, pela presença. E se não tivermos mais nada, Adriano, também. Aranha quer dizer alguma coisa? Eu só agradecer ao coronel. Beleza. Eu também, aproveitando Excelente. Então, só agradecendo o coronel mais uma vez, em nome da escola, em nome da USP, pela sua presença. Ótima palestra e então, todos e todas, uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Então é isso. Boa noite. Boa noite.